E aí pessoal, Zael aqui, e hoje eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que vocês podem usar para melhorar um pouco a sua gameplay. Então, no vídeo anterior, eu tinha mostrado para vocês como simular o seu healer, né, utilizando o Questionably Epic Live e o Simulation Craft. Então, eu não vou falar muito desse site ou desse addon para vocês hoje. Mas eu vou falar um pouco mais de como simular de forma geral, né? De como você vai simular o DPS aí do seu personagem. Esse simulador chama RageBots. Nele, basicamente, ele vai ter a mesma função do Questionably Live, é para você simular alguma coisa. No caso do RageBot simular dano, do Questionably Epic Live é para simular cura. No RageBots, a gente tem 3 tipos de simulação, que é o Top Gear, Drop Optimizer e o Quick Sim. E aí nelas você vai fazer daquela mesma forma. Você vai entrar dentro do jogo, com o addon Simulation Craft, você vai copiar os dados do seu personagem, colocar nessa guia aqui, e aí ele já vai pegar todos os equipamentos, os itens e os talentos que o seu personagem tiver. No caso do Top Gear, é aquela forma mais básica de fazer a simulação. Então aqui você consegue selecionar o Tier 7, colocar upgrade, catalyst, você pode adicionar itens. E além disso, ele mostra todos os itens que você tem equipado, da bag e do vault também. E aí em cada item desses você também consegue modificar o eye level, né? Colocando aqui os upgrades, colocar gemas se você quiser. E mais aqui embaixo, ele te permite também modificar os encantamentos de cada um desses itens. Então aí ele vai rodar as simulações com base nesses encantamentos que você vai escolher. As gemas, né? E os talentos. Então se você tem mais de um loadout de talento, você pode escolher vários aqui e simular eles separadamente aí, qual que vai dar mais dano. Aí nessa parte você tem algumas opções que você pode alterar. Essa simulação aqui, você tem vários estilos de luta que você pode fazer. Então você pode fazer, por exemplo, Pathwork, que aí você pode escolher tanto single target ou escolher, né, vários alvos aí. E aí é uma luta assim que não vai ter movimento e é puro single target. A não ser que você mude, né, a quantidade de bots. No Dungeon Slice, ele já vai ter como base a masmorra mesmo, a Mythica Plus. Aí 6 minutos, né? E também dá pra você colocar Target Dummy. É um alvo que nunca vai ficar com pouca vida, né? Vai ficar sempre com 100%. Então se você tiver com alguma classe aí que bate mais quando ele tá com muita vida, ou bate mais com menos, você vai ter que levar isso em conta, né? Pro estilo de simulação que você vai escolher. Na maioria dos casos, se você for pra Mythica Plus, você vai escolher o Dungeon Slice. Aí, se você quiser pra Raid, aí você vai escolher ou Patchwork, né? Ou se não, o Target Dummy. Mas provavelmente você vai ficar entre esses dois, o Patchwork e o Dungeon Slice. Vou pôr o Dungeon Slice aqui. Você consegue alterar algumas coisas de embelezamento, trinket também. Principalmente uptime, por exemplo. Consumíveis. Aí, aqui ele tá colocando padrão. Mas você também pode colocar algum específico que você queira simular. O mesmo vale para hit buffs. Aqui ele tá colocando, tipo, tudo que é possível que poderia aumentar o dano do seu personagem. Só essa Power Infuse aqui, que tá no beta ainda, mas se você quiser adicionar isso na simulação, é só apertar aqui que foi. Lembrando, essa simulação, ela vai servir muito mais para você calcular dano de DPS e dano de tanques. Para healers, o único healer que você vai conseguir simular vai ser o Druida Healer. Os outros não tem dados o suficiente para ele conseguir simular. Então, se eu pegar, por exemplo, o meu Dragão Healer lá e colocar aqui, ele não vai deixar eu simular o dano dele. Só se fosse Druida Healer. Eu já tenho uma simulação pronta. Nela, eu escolhi comparar 3 trinkets. Esse Solé, o Parapodia e o Sinete, de Piorarado. Só pra mostrar, né? Deixei tudo no padrão mesmo. E aqui ele me mostra, no resultado da simulação, qual desses itens vai ser a melhor opção. Tipo assim, com qual eu vou ganhar mais DPS. E além disso, ele me compara com as outras opções que existiam ali, né? Então, nesse caso, a Parapodia com o Sinete é a melhor opção. E aí aqui ele mostra o quão em porcentagem, né? Ou em dano mesmo, né?
essa opção é melhor do que a que eu tô atualmente equipada. Ou outras também, outras opções aqui. E aí é isso que o Top Gear ele vai te mostrar. Ele é simplesmente uma comparação entre os itens que você tem equipado ou que você vai adicionar ali, né? Além de encantamentos e outros consumíveis que você queira ou não colocar. Já para o Drop Optimizer, ele já vai ter como base itens que você vai querer como upgrade. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o mesmo loadout do Simulation Craft, né? As mesmas informações que eu tinha colocado no Top Gear. E aí você consegue escolher fontes de itens diferentes, né? E aí dentro dessas fontes você consegue mudar, por exemplo, o eye level, o upgrade que ele vai vir. E aí dentro dessa fonte ele vai te falar qual é o melhor upgrade possível que você vai conseguir pegar. Então o Drop Optimizer ele vai servir muito mais como uma ferramenta para você ver qual vai ser o próximo upgrade que você vai correr atrás. Então aqui eu coloquei Mítica Plus, né? Você pode colocar outros, né? Mas coloquei Mítica Plus, Gambito de Solé, Pedra 10. Aqui eu coloquei para upgrade máximo de mito. Então aí qual seria o melhor item mito dentro desses requisitos que eu coloquei. E rodei a simulação. Além disso, você consegue mudar várias outras coisas, né? Basicamente o que você conseguiu mudar no Top Gear de opção, você consegue mudar aqui também no Drop Optimizer. E aí, rodando a simulação, né? O que ele me deu? Dentro dos itens que eu tinha listado, o melhor seria o Neck, né? Que dropa lá, mito no upgrade máximo. Você consegue comparar itens, né? Que você ainda não conseguiu pegar, né? Upgrades futuros. E por fim, a gente tem o Quick Sim. Ele é uma simulação bruta. Ele simplesmente serve para você poder calcular o máximo de dano que você consegue com os itens atualmente equipados, com os talentos que você está atualmente usando. Aí a mesma coisa, você pode mudar as opções aqui, né? O estilo de luta, embelezamento, strings, etc. E aí com isso, quando você roda a simulação, ele vai te mostrar o que é esperado para você bater, né? Do seu dano. Além de quais skills, qual foi a porcentagem de dano delas, o dano estimado e o uptime. Além de consumíveis e outros buffs. Ele vai mostrar isso. Essa simulação ela serve muito mais só para você ver qual é o atual potencial do boneco. Bom, o que eu queria te falar de simulação era isso. A próxima ferramenta aqui que eu vou falar, ela é um pouco mais subjetiva, né? É simplesmente procurar guias, né? Guias da sua classe, guias de masmorra, guias de raid, do que você estiver fazendo. Às vezes você acha que sabe tudo sobre o jogo, mas olhar guias é uma boa forma de você, assim, tentar descobrir coisas novas, né? Que você pode melhorar tanto na sua gameplay, tanto a abordagem de mecânicas do jogo em si. Então, assim, no caso de classe mesmo, os guias de forma geral, tipo, tanto do Warhead ou Ice Vance, que são os que eu conheço, assim, que são mais populares, eles já dão um ótimo norte para você começar a jogar com a classe, ou se você já tá querendo avançar um pouco mais com ela também. Não só de classe, né? Mas de masmorra, de forma geral, são guias muito bons. E não só guias, mas eu queria falar também de comunidades de forma geral. Como assim comunidades? A gente tem servers, né? No Discord, por exemplo, que a comunidade de uma certa classe, ela se junta e discute sobre ela. Então, por exemplo, no de Dragão, a gente tem o próprio Discord do Dragão, que aí lá tem os DPS, os healers, né? E eles comentam sobre o que eles fazem na raid, o que eles fazem na Mítica Plus. Eu acho uma forma muito melhor para você ter um contato mais direto com outros players que provavelmente estão, assim, testando a mesma coisa que você está testando, ou até mesmo eles vão relatar coisas que eles gostaram de fazer ou bugs que estão acontecendo. E como é que eu acho esses servidores? Basicamente tem dois jeitos. Ou você encontra um produtor de conteúdo, né? E ele mesmo vai ter o próprio servidor, que ele junta o pessoal. Então, por exemplo, no caso aqui, ó, a gente tem esse Volk. Se você pesquisar ele vai ter o próprio Discord, a própria informação, etc. Mas, na maioria dos guias, o que às vezes vai acontecer é... Você vai achar um link, eu não tenho certeza se é esse daqui, mas você vai achar um link que te leva a esses servidores mais específicos para sua classe.
Dos que eu conheço o de dragão, o de priest, o de druida e o de monge. Eu vou deixar o link deles aí na descrição, mas os outros, de outras classes que vocês quiserem saber, vocês conseguem também encontrar no guias aqui mesmo do Allred, ou se não do Allred, do Icevance. Eu lembro que na parte final do guia deles, normalmente eles colocam, né, como para você dar um feedback, ou simplesmente procurar mais informações. E não existem só servidores do Discord, a gente tem também alguns sites feitos pelos jogadores. Então, no caso de Dragão, a gente tem o spiritbloom.pro. Esse aqui é um site que foi criado logo quando o Dragão foi introduzido no jogo, lá em Dragonflight. E ele é um site, assim, bem completo. Ele vai te mostrar tudo que você precisa saber de Dragão, ou até mais. Coisas básicas da própria spec, ou guias um pouco mais avançados, e interações e bugs. Além de guias da raid e alguns guias de masmorra. Esse site aqui, você provavelmente encontra de outras classes, mas o que eu procurei e o que eu sei que existe é o de dragão. Infelizmente está em inglês, mas é uma fonte muito boa para você ir melhorar e saber um pouco mais sobre a classe. A próxima parte, eu já quero falar um pouco mais de log. Bom, o que é um log? O log é um arquivo que diz exatamente o que aconteceu em algum período de tempo dentro do jogo. Então, quando você vai fazer uma masmorra, ou uma raid, ou qualquer outro conteúdo, um log vai ser criado, e nesse log ele vai falar as mecânicas que aconteceram, quais personagens estavam ali, quais personagens não estavam ali naquela mecânica, o que esses personagens estavam fazendo, as habilidades que eles ativaram, e etc. Esses logs, eles são salvos no próprio servidor da Blizzard, mas se você quiser, você pode salvar no seu próprio computador e dar upload dele no Warcraft Logs. Alguns logs vão sim ser, dado esse upload, né, automaticamente. Quando você, por exemplo, faz uma pedra alta, ou a primeira vez que você está fazendo uma pedra, no caso, né, ele já vai logar aqui automaticamente. Ou se não, você pode fazer isso manualmente. Aí você vai ter que precisar de um addon, um programa, para poder fazer isso. Então, alguns addons que eu conheço que fazem isso tem um programa do Warcraft Logs, tem um addon da Method, que faz isso também, e eu tenho quase certeza que o addon do Hider.io também consegue fazer esse upload automático do log. E aí, quando você entra no jogo, você vai precisar ativar um comando para poder começar a arquivar esse log no seu computador, e aí depois você ativa esse comando de novo para poder fechar o log e poder enviar. Eu nunca fiz isso, então não sei exatamente como esses addons funcionam, mas eu sei que essa ferramenta existe. Mas vamos lá, por que eu vou querer ver log, né? Bom, acho que a melhor coisa que eu posso falar é que através do log, você vai começar a saber melhor onde, por exemplo, os DPS bustaram, onde alguma defensiva foi usada, por que ela foi usada, num período de tempo tanto na masmorra quanto em raid. Então, em masmorra, por exemplo, vou vir aqui, masmorra, rankings, vou colocar em classes, vou colocar Priest Disciplina, por exemplo. Aí eu quero saber, nessa Arакara, o que aconteceu nessa aqui, ó, Soulkarine. Aí você consegue alterar para poder ver o dano feito, o dano tomado, a cura, o taunt, etc. Você consegue ver as habilidades que foram usadas, quando elas foram usadas, né? Quando você aperta, por exemplo, aqui no DH, você consegue ver em que momento cada coisa aconteceu ao longo da masmorra. E você também consegue selecionar por inimigos, né? Então aqui você consegue selecionar por bosses, né? De forma geral. Então vou escolher o Avanox aqui, por exemplo. Aí que eu consigo saber o que aconteceu em cada parte. E isso na parte de cura também. Então vou mudar aqui pro healer, né? Cura. E ele me mostra as diferentes fontes de cura, né? O que mais curou, o que menos curou. E por aí vai. Então, é uma ferramenta muito boa para você poder tanto analisar as suas runs de Mythical Plus ou de Raid, quanto as de outras pessoas e compreender por que aquela pessoa está fazendo alguma coisa. Agora, uma ferramenta para poder analisar melhor a parte de Raid, né, em específico, depois que você fez os logs e tal, é o Analyzer. Com ele, você consegue
pegar esse log que você fez da raid, por exemplo, e ele vai analisar e falar o que você pode melhorar naquela luta em específico. Então, por exemplo, eu tenho esse log aqui do Soul Hunters. Aí aqui ele vai me mostrar tudo o que aconteceu nessa luta, principalmente com que eu posso melhorar. Então, por exemplo, no Dream Breath, eu tive eficácia de 79%. Eu posso melhorar isso, né? Eu posso aumentar. Mesma coisa com o Spirit Bloom, Essence Burst, consumo, né, de Essence Burst, e Temporal Noble. E ele vai me mostrando isso para cada cooldown de cura. Mesma coisa com talentos e preparação. Então, assim, o Analyzer já é uma ótima forma se você aí quer melhorar a sua gameplay na raid e saber exatamente o que você pode mudar ou não através dos logs. E por fim, a última ferramenta que eu queria falar seria o Archon e o Murloc-io. Para que eles servem? Eles vão pegar os dados do Raid.io e compilar ele e mostrar de uma forma mais fácil para você compreender. A diferença dos dois é que o Archon ele é um pouco mais genérico e o Murloc ele é um pouco mais individual. Como assim? No Archon, ele vai te mostrar as classes que estão no S, no A, no B, no C, etc. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no Druida Feral. Quando eu clicar aqui, eu consigo ver os status que estão sendo mais usados, os talentos que estão sendo mais usados, o gear que está sendo mais usado, entre outras informações, como consumíveis e trinkets. Isso de tudo de uma forma genérica, sem falar um play em específico. Eu consigo ver outras builds também, se eu for, por exemplo, aqui em talentos. Mas é basicamente isso. Ele vai compilar várias informações dos top Feral Druid aí, e vai te mostrar o que está sendo mais usado, o dano que foi feito na maior pedra e popularidade. Já no Murloc, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai te mostrar basicamente as mesmas informações, só que no Murloc você consegue ver mais facilmente o player em específico. Então aqui, ó, aqui embaixo ele vai te mostrar os status, os talentos mais usados, o gear, etc. Mesma coisa. Mas, por exemplo, aqui em talentos, se eu passo o mouse aqui em cima, vamos supor, desse aqui, ó, ele vai mostrar os players que estão usando cada opção de talento. E se eu voltar aqui em cima, eu consigo, por exemplo, clicar aqui, vou clicar no top 3. E ele vai mostrar os status, os talentos, o gear, etc. Tudo desse personagem. Ah, mas por que isso pode ser bom ou ruim? Por que isso pode ser melhor que o Archon em algumas situações? Porque, por exemplo, eu quero saber o que um player que tá usando uma build assim um pouco mais exótica tá fazendo. Você consegue achar esse player e ver exatamente o que ele tá usando. Às vezes ele mudou algum status, às vezes ele não tá usando o Haste Mastery, e aí você vai compreender isso. Mas na maioria das vezes, você vai utilizar o Archonte porque ele é mais fácil, né? Ele vai te mostrar tanto a porcentagem aí de pessoas que estão usando um talento, né? O Hero Talent, e a build mais otimizada, né? Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado. Comentem aí embaixo se você já usava algum desses recursos ou se vai começar a usar. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E até mais.